Faltará o Bloco de Esquerda a uma solução de governo, se tiver força para isso, que proteja e reconstrua direitos do trabalho, que consiga um melhor equilíbrio na distribuição da riqueza no nosso país, que seja capaz de modernizar os serviços públicos, que seja capaz de responder pelos setores estratégicos da economia. O Bloco nunca faltará essa solução. Se eu acho possível que uma solução dessas não inclua o PCP, tenho muitas dúvidas, porque acho que o PCP também não faltará. Quando nós fizemos o acordo inicial, temos a noção de que Mário Centeno foi quem mais abdicou, no sentido em que o seu programa económico, toda a nossa negociação foi dizer isto não pode ser, que era o que estava no programa económico de Mário Centeno. E, portanto, julgo que Mário Centeno está a tentar fazer o mesmo através da Europa, o que não conseguiu do ponto de vista da relação de forças nacional. Está a tentar, não está a conseguir. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. O debate com António Costa já ia no fim quando Catarina Martins deixou as suas condições para um entendimento político maioritário com os socialistas. A líder do Bloco respondia à pressão de grande parte do eleitorado de esquerda que exigia uma solução que não permitisse mais 4 anos de Passos Coelho. Mas foram os resultados eleitorais que deram uma maioria à esquerda sem dar a vitória ao PS que ditaram um arranjo político inédito. Desde o primeiro minuto, a geringonça exibiu todas as contradições da esquerda portuguesa. Bloco e PCP não se sentaram juntos na negociação com os socialistas e cada um assinou um documento diferente. Nenhum deles entrou para o governo, ficando num lugar híbrido que não é nem poder nem oposição. Por excesso de otimismo ou por não se quererem comprometer em demasia, os acordos entre os partidos de esquerda ficaram-se pela reposição da normalidade depois da Troika. Fora do governo e sem um acordo mais programático com o PS, Bloco e PCP perderam uma oportunidade histórica de impulsionar ou participar em reformas urgentes, como a revitalização do Serviço Nacional de Saúde, uma nova política de habitação ou a regionalização. E deixaram o PS solto entre orçamentos. Depois do primeiro ano de geringonça, parecem estar reféns da hibridez da solução que desejaram. Não podem deixar o governo cair sem pagarem um alto preço político, mas não são tidos nem achados para muitas questões fundamentais. Podemos falar de má-fé na relação com parceiros quando o ministro Mário Centeno apresenta um programa de estabilidade não negociado com os partidos de esquerda, impondo déficits que não correspondem aos limites europeus que Bloco e PCP se comprometeram a aceitar. Mas o PS não é o único responsável. Quando se quiseram proteger do desgaste do poder, Bloco e PCP colocaram-se nesta situação. Não é possível ter o melhor dos dois mundos, estando no poder e na oposição ao mesmo tempo. A minha convidada de hoje impôs-se como coordenadora do Bloco de Esquerda, por mérito próprio, depois da liderança carismática de Francisco Louçã. E foi a ela que coube o difícil equilíbrio a que esta solução política obriga. Muito obrigado, Catarina, por aceitar este convite que lhe fiz. E vamos começar pelo passado e vamos tentando andar para o presente e para o futuro. Como disse na introdução, uma das estranhezas desta solução política começou logo no dia em que os acordos foram assinados. Bloco e PCP não se sentaram juntos com o PS, nem coordenaram as suas posições, o que poderia ter permitido ganhos negociais com o Partido Socialista, sabendo que essa indisponibilidade nasceu do PCP. No entanto, Jerónimo de Sousa disse, numa entrevista recente, que não fazia marcação ao BE. Não é nada disso que se sente. O Bloco e o PCP não continuam, apesar da sua enorme convergência de posições, sobre determinados por uma competição um pouco difícil de compreender para a maior parte dos eleitores. Bem, se calhar não vemos todas as coisas da mesma maneira, porque nós vemos todas do mesmo sítio. Nós propusemos expressamente ao PCP uma negociação conjunta, por razões que as pessoas percebem bem. O acordo aconteceu por causa da relação de forças que saiu das eleições.
Muitas vezes vê-se aqui uma enorme transformação da disponibilidade ou não da esquerda. O que é preciso perceber é que nunca a esquerda tinha tido quase 20% numas eleições e o PS não ganhou e, portanto, a possibilidade de fazer um acordo existia, estava à nossa frente. E nós achámos, na altura, que tinha sentido uma negociação em que, face aos 30 e tal por cento do Partido Socialista, existissem os 10 do Bloco mais os 8 do PCP, os quase 20%. O PCP não o quis. O PCP achou sempre que era importante fazer as negociações em separado e tem sido assim até agora. Ora, não nos enganemos. O Bloco tem muito mais convergência com o PCP do que com o Partido Socialista em matérias estruturais, seja do controle público de setores estratégicos da economia, seja nas questões da legislação do trabalho, seja nas questões da forma como nós olhamos para o sistema financeiro e, portanto, a convergência existe, é real e tem tido lugar nas votações no Parlamento. Mas isso depois no diálogo não parece Existe depois uma divergência entre o PCP e o Bloco noutras matérias. O PCP é um partido conservador, o Bloco de Esquerda não é. E isso é claro. Mas nós não valorizamos as divergências mais do que valorizamos as convergências. Muito pelo contrário. E eu estou tão convencida hoje, como estava convencida em novembro de 2015, quando o dissemos em reunião ao PCP, que só temos a ganhar em assumir as nossas convergências e em juntar forças em matérias que são fundamentais. Ainda assim, em Lisboa, o Bloco de Esquerda assinou, muito recentemente, um acordo com o Partido Socialista para a política autárquica, portanto, para a governação em Lisboa. Imagina uma solução, nós não sabemos quais vão ser os resultados das próximas legislativas, as sondagens dão-nos algumas indicações, e uma delas é que é possível que o Partido Socialista não tenha maioria absoluta, mas que só um dos partidos chegue para fazer uma maioria. O Bloco de Esquerda imagina-se repetir a nível nacional o que fez em Lisboa, ou seja, uma geringonça sem PCP. Nós preferíamos que em Lisboa o PCP também participasse, para ser absolutamente clara sobre essa matéria, se bem que, como diz, são questões diferentes, a política autárquica e um governo. Tudo está na relação de forças. Ninguém imagina que um ministro do Bloco de Esquerda ou uma ministra do Bloco de Esquerda, por brilhante ou persuasiva que pudesse ser, transformasse a política ou pudesse fazer medidas que são essenciais do ponto de vista da economia, como recusar determinadas metas europeias que não permitem o investimento público em setores fundamentais, ou mesmo parar a sangria de alguns recursos públicos para setores privados no regime rentista de que o Partido Socialista fez parte. E, portanto, seria apenas ingênuo e descredibilizador da esquerda se nós tivéssemos alguém num governo sem força para fazer uma mudança estrutural. Mas isso compreendo, tem a ver com a participação no governo. A minha pergunta depende da relação de forças. Sempre. Mas se imagina, ou seja, tem a ver com a primeira pergunta, se são sobredeterminados pelo PCP ou não. Se imaginam, depois das legislativas, chegar a um acordo com o Partido Socialista que não inclua o PCP por vontade própria, evidentemente, por o PCP não querer e por não ser indispensável. Ou seja, se imaginam um entendimento entre o Partido Socialista e o Bloco que não dependa da aceitação do PCP. Faltará o Bloco de Esquerda a uma solução de governo, se tiver força para isso, que proteja e reconstrua direitos do trabalho, que consiga um melhor equilíbrio na distribuição da riqueza no nosso país, que seja capaz de modernizar os serviços públicos, que seja capaz de responder pelos setores estratégicos da economia. O Bloco nunca faltará essa solução. Portanto, se eu acho possível que uma solução dessas não inclua o PCP, tenho muitas dúvidas, porque acho que o PCP também não faltará uma solução dessas. E, como digo, tudo depende sempre da relação de forças. Eu lembro que poucos meses antes das eleições de 2015, parecia claro a muitas cabeças que o Partido Socialista ganhava as eleições e que o Bloco de Esquerda ia desaparecer. As eleições mostraram que não era bem assim. E eu acho que o Bloco fez bem na altura, e deve continuar a fazê-lo, de não se definir sobre as aritméticas possíveis e que não dizem nada à vida das pessoas e que, muito sinceramente, não é por elas que nos movemos, mas sim tentar criar maiorias sociais em torno de matérias que são determinantes para o país. Dependido da sua resposta, o PCP decidirá e espera que o PCP decida estar presente em qualquer solução que seja boa para o país e para a esquerda, mas não determina a posição que o Bloco de Esquerda tomará. Eu espero que exista uma maioria social em Portugal que saia das próximas eleições
que ponha no centro matérias tão importantes como a segurança no trabalho, Já ou lá o direito de acesso à reforma, ou os serviços públicos. Se ela existir, não faltará um governo que a represente. Vamos passar exatamente a isso. O acordo assinado pelo partido com o Partido Socialista ficou quase totalmente cumprido no primeiro ano. O que é que falta de fundamental daquele acordo que foi assinado? Não ficou totalmente cumprido. Eu disse quase. Eu queria saber o quase. O que é que falta? Nós temos de ter algum cuidado. Há medidas, porque naturalmente os acordos são frutos das circunstâncias, não é? Há medidas que como estavam no centro do debate, ficaram logo calendarizadas, não é? E essas foram sendo cumpridas, pela negativa e pela positiva. Pela negativa, digo eu, boas medidas, o Governo não pôde avançar com o regime conciliatório de despedimento. Não pôde avançar com a baixa da TSU patronal. Aliás, tentou isso o ano passado, mas o Parlamento não permitiu que seguisse e ainda bem. Pela positiva, medidas como a calendarização do aumento do salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional tem de chegar aos 600 euros, enquanto não chega, pelo menos 5% ao ano tem de aumentar. Portanto, o acordo é feito destas medidas, pela negativa e pela positiva. Há uma série de medidas que são elencadas e que não são elencadas com esta calendarização, porque o próprio tempo em que foi preciso fazer os acordos não o permitiu. Até porque faltava saber muita coisa. E, portanto, há matéria que vamos descobrindo. Qual de nós é que estava à espera de ter o Banif tão pouco tempo depois de assinar o acordo? E, como sabe, foi um momento complicado, porque o Bloco de Esquerda votou, e bem, acho que fizemos bem na altura, contra a solução do Governo, que era basicamente continuar a solução que a direita já tinha preparado com Bruxelas. Mas, portanto, não se sabendo tudo, o acordo tem algumas matérias que não são tão especificadas, mas que estão lá e que ainda não estão cumpridas. Sobretudo na área do trabalho, não é? Na área do trabalho e dos serviços públicos. São duas áreas. Tem na área do trabalho indicações sobre medidas que têm a ver com a contratação coletiva ou o banco de horas individual, ou seja, as várias medidas que a direita fez que desvalorizaram o trabalho, não é? E fizeram com isso uma baixa de salário. Em que nós não tínhamos acordo exatamente em cada forma de o fazer, mas houve uma convergência de que era preciso lá chegarmos. Aliás, não é por acaso que o Bloco de Esquerda, no seu acordo, além das grandes medidas, tem também criar grupos de trabalho em determinadas áreas para podermos trabalhar em conjunto. Outra das áreas é a área dos serviços públicos, em que existe claramente no acordo, eu agora não tenho aqui à frente para ler, mas expressões como que era preciso revalorizar os serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde. E isso portanto, não está a acontecer. Isso não está a acontecer. E aqui há um problema grande, efetivo, que é o problema da... Bem, eu tenho dificuldades em caracterizar o Partido Socialista como um partido de esquerda. É um partido que tem uma base popular seguramente também à esquerda, mas não só de esquerda, e que tem um acordo com partidos de esquerda neste governo. Mas a visão que tem dos serviços públicos e a visão dominante no governo não é claramente uma visão próxima da esquerda. Nós temos como Ministro da Saúde alguém cuja sua tese de doutoramento é sobre a vantagem de ter os privados a gerirem hospitais públicos. E, no entanto, curiosamente, parece que é o Ministro que faz mais frente a Mário Centeno, não é? Pelo menos é o que se sente. A saúde é o setor que fará sempre necessariamente mais frente a um Ministro das Finanças que tente uma excessiva contenção de gastos. Porque é menos elástica na sua capacidade de adaptação. Porque é menos elástica, exatamente. E porque toca a toda a população, não é? Sim. Todos somos utentes do Serviço Nacional de Saúde, nem sequer precisamos estar doentes. Basta nascermos e termos de fazer o teste de pezinho e tomar vacinas. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde está presente na vida de toda a gente durante toda a vida. Eu já vou ao Serviço Nacional de Saúde. Eu queria falar ainda um bocadinho só sobre o acordo. Não é sobre o acordo, é sobre o que foram as grandes conquistas dos partidos mais à esquerda nesta solução. E o acordo foi um plano de emergência. Ou seja, o acordo, no fundamental, naquilo que era mais importante, era um plano de emergência depois de 4 anos. Assumidamente um plano de emergência. Assumidamente. E concentrou-se muito em medidas de curto prazo. Podendo o conjunto do governo, mas os partidos à esquerda que fazem pressão, ser acusados de algum eleitoralismo. A sensação que se tem é que as grandes conquistas são aquelas que se sentam na folha de pagamentos. Ou seja, não sendo irrelevante o rendimento das pessoas, evidentemente, se não há aqui uma oportunidade histórica perdida de mudanças mais estruturais que não sejam apenas de curto prazo, mudam a vida das pessoas, mas não ficam. E se o PS, se o Bloco e o PCP não perderam esta oportunidade, não foram muito pouco ambiciosos no acordo que tentaram chegar. Eu não veria exatamente as coisas assim por 2 razões. Primeiro, porque acho que há mudanças que são importantes e são estruturais que estão a ser feitas.
E estamos ainda num ponto em que vamos ver se a expectativa criada vai ser respeitada ou não. Falo, por exemplo, do combate à precariedade e da vinculação dos precários da administração pública e mesmo de toda a legislação no privado para combater a precariedade. No país da Europa, com mais contratos a prazo e mais precariedade laboral, o que nós aprovámos do ponto de vista legislativo até agora, se o Governo se comprometer com a legislação que foi aprovada e a fizer cumprir, vai ser uma mudança estrutural importante. Isto para não falar de outras, o Bloco de Esquerda tem, neste momento, aliás, a única proposta que existe de uma nova lei de bases da saúde é aquela que o Bloco de Esquerda apresenta, que é feita e assumimos explicitamente com base no projeto de António Arnoux e João Semedo, e, portanto, também esperamos aí, ainda com todas as divergências, conseguir algumas transformações grandes. Ou, por exemplo, a questão que é também estrutural, ainda que nós tenhamos uma divergência grande porque achamos que o Governo começou o trabalho e arrependeu-se a meio e não se devia ter arrependido, do tratamento das longas carreiras contributivas e da geração que começou a trabalhar quando era criança. Mas, para além disso, ou seja, não é verdade, depois de anos em que a resposta estrutural à economia foi cortar salários, pensões e serviços públicos para fazer consolidação das contas públicas, quando nós conseguimos recuperar salários, pensões e, por muito que falte, e falta muito, até nos serviços públicos estar a investir mais e a economia estar melhor e o consumo interno é um dos fatores do crescimento da economia e com isso consolidar contas públicas, isto é estrutural porque os argumentos da direita caíram por terra todos. É politicamente relevante. A questão é se deixa uma marca no país. Ou seja, a direita tem conseguido, cada vez que passa pelo governo, deixar marcas longas para o futuro e destrutivas. Do país. E nós sabemos que é muito mais rápido destruir do que construir. Com certeza, e por isso não deixam de ser marcas. Claro, mas por isso é que eu dizia, sendo muito mais rápido destruir do que construir, foi muito fácil precarizar o trabalho. Agora, combater a precariedade vai ser um trabalho muito mais longo. Mas se for feito a sério, com os instrumentos legislativos que nós já temos, pode ser muito importante para o país. Mas eu queria só dar aqui uma nota que eu acho que é importante. A política do país não se define só com Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP. Nós temos de pensar que há 80% de deputados no Parlamento que foram eleitos com um mandato muito parecido na defesa de tratados europeus, como o Tratado Orçamental, que retiram possibilidades ao nosso país, efetivamente, todos os dias, na defesa de uma relação com o sistema financeiro que tem vindo a sangrar a economia real, na defesa das privatizações. Ou seja, muitas vezes parece que esquecemos que o acordo, que foi um acordo de emergência... Mas acha que não há uma maioria, sobrevive uma maioria PS, PSD, CDS? Claro que sobrevive. E tem uma legitimidade... Não há um bocadinho esquizofrénico na relação política... O Bloco e o PCP terem um acordo com um partido que acha que no fundo tem uma aliança com os partidos da oposição. Não existe uma maioria política em Portugal, porque não existia também uma maioria social quando foram as eleições, para que o Tratado Orçamental não seja cumprido, ou para que se tenha uma outra estratégia diferente. Nunca se cumpriu tanto como agora. Está a ser cumprido. Não existe... Ou seja, o Partido Socialista, quando foi às eleições em 2015, teve o seu programa mais à direita de sempre. De sempre. Tanto no que diz respeito às questões do sistema financeiro e às questões europeias, como no que diz respeito às questões laborais. Era baixar a contribuição patronal para a Segurança Social, era plafonar a Segurança Social, o que daria privatização da Segurança Social a prazo, era facilitar os despedimentos e, portanto, fazer crer que existe uma maioria diferente daquela que existe, não. A esquerda ainda tem muito que lutar, ainda só somos 20%. Mas há coisas em que poderia haver alguma convergência, era preciso que o Partido Socialista também a quisesse, e onde se parece que se atirou a toalha ao chão imediatamente. Um exemplo é numa área onde não é difícil haver consenso no conjunto da esquerda, que é a área da educação. Ou seja... Pelo contrário. Então, portanto, eu não estou a falar da área dos professores e sindical, estou a falar da área da educação especificamente. Também eu, mas pelo contrário. O que é a escola pública? Do que deve ser a escola pública? Pelo menos o Partido Socialista, PCP e Bloco têm uma divergência profunda do que foi a política de Nuno Crato e partilham essa divergência, um olhar diferente, ou oposto ao de Nuno Crato sobre a escola pública. Mas deixe-me dar outros exemplos. O João Semedo e o António Arnoux, como disse, assinaram um livro, um documento conjunto sobre o que é que poderia, o que é que é necessário para a reforma do Serviço Nacional de Saúde, que não teve nenhuma repercussão no governo, apesar da importância política das duas pessoas em causa. Não parece querer haver uma participação do PCP e do Bloco de Esquerda em tudo o que tem a ver com o investimento público estruturante para o futuro do país. Vamos ver agora, vai ser feito um debate sobre essa matéria.
Na descentralização, o Partido Socialista parece entender-se mais facilmente com o PSD numa questão que é central sobre a descentralização administrativa, e o Bloco não parece estar a fazer. Recentemente falou sobre o assunto e reagiu a este acordo. Não é a primeira vez que o faço. Não, mas o Bloco, por exemplo, não é claro qual é a posição que tem sobre a regionalização, pois imagino que agora que é a favor da regionalização. Claro que sim. Ou seja, a sensação que se tem, e na política de habitação, por exemplo, o Bloco e o PCP, neste conjunto de propostas que surgiram, não teve uma participação visível. A minha pergunta é se o Bloco e o PCP só são chamados a participar, só querem participar, não estou aqui a assumir de quem é que é a responsabilidade, em questões, vou dizer para sindicar, em questões sindicais, por assim dizer, que têm a ver com direitos laborais e questões de rendimento. Não é verdade. E se não estão presentes nas outras questões. Educação. Desfazer o legado do Nuno Crato. Há coisas que foram feitas. Logo no princípio. Logo no princípio. Eu lembro que o Partido Socialista, por exemplo, só queria acabar com os exames para as crianças de 9, 10 anos. Nós achámos que era importante acabar até ao 9º ano. Conseguimos pelo menos acabar primeiro e segundo ciclo. Ficámos a meio caminho, digamos assim, para lá do problema dos colégios, de não estarmos a pagar o privado quando temos público, coisa que, aliás, fazemos na saúde até hoje. Eu julgo que o Partido Socialista terá alguma dificuldade em explicar porque é que acha bom para a saúde o que achou mal para a educação. Mas aí o Partido Socialista pode dizer que teve uma posição corajosa, não é? Sim, mas depois não a tem na saúde. Sim. Porquê? Porque os grupos económicos da saúde são muito mais fortes que os da educação, não é? E, portanto, há sempre uma subalternização aos grupos económicos mais fortes do país, que é comum, aliás, ao Partido Socialista, ao PSD, ao CDS, e que fazem esse 80% que bloqueiam mudanças. Mas, por exemplo, na educação, podemos nós mudar a escola se não diminuirmos o número de alunos por turma e se não aumentarmos a presença de pessoal docente e não docente na escola. Na verdade, a escola é hoje uma escola absolutamente aborrecida e pouco capaz de responder aos nossos jovens e adolescentes. Eu não digo que é só existe uma escola conservadora. Existe uma escola conservadora. O problema é, a escola é tão mais conservadora quanto menos meios tem. Porque quando há imensas crianças e jovens e quase não há pessoal docente e não docente, a forma é controlar. É o oposto do que devia ser a educação. E controlar é ter as pessoas em salas de aulas fechadas a fazer coisas repetitivas para ter poucas pessoas a tomar conta de muitas. É um modelo absolutamente absurdo e que mata a escola democrática. Porquê é que o Partido Socialista não discute, por exemplo, a gestão democrática da escola? Como é que se justifica que o Partido Socialista, se quer mudar a escola, queira mais depressa dar ao Presidente da Câmara poder sobre a escola do que dar à própria comunidade escolar autonomia para decidir qual é o seu caminho e voltarmos a ter gestão democrática? Isto não é a ausência da esquerda no debate. Isto é uma opção clara do Partido Socialista, conservadora sobre a educação e amarrada a uma consolidação orçamental que é feita da pior maneira. Consolidação orçamental todos queremos, não é? O problema é a forma como ela é feita. São todos estes temas que nem todos têm a ver com questões orçamentais. Nem todos. Alguns têm. Outros habitação. Não têm. Vamos à habitação. O Bloco de Esquerda... Deixa-me só fazer a pergunta geral e depois põe a habitação aí. O que parece haver é uma indisponibilidade geral para acordos programáticos, ou seja, para as medidas específicas de reversão houve um esforço de entendimento, não haver sequer uma tentativa de haver um esforço de convergência programática no conjunto da esquerda. O problema é que... Os muros já lá estavam e foram derrubados por algumas coisas. O Partido Socialista, para as convergências de longo prazo, não quer mudar nada. E como não quer mudar nada, não as quer debater à esquerda. Nós tivemos um grupo de trabalho sobre habitação que foi muito importante. E, aliás, fez algumas coisas. Alterou o valor de cálculo da renda apoiada, foi alterado. Conseguiu-se uma cláusula de salvaguarda no arrendamento, que, aliás, já está a acabar e, portanto, é preciso mudar outra vez, etc. Enfim, foram medidas pequenas, mas foram feitas e houve um grupo de trabalho. Conclusão do grupo de trabalho. É impossível nós termos uma resposta à habitação se não tivermos investimento público para haver parque habitacional público. Uma das conclusões claras é que era necessário que os municípios tivessem capacidade de investimento no parque público de habitação. Conclusão, no orçamento do Estado vamos ter que retirar o endividamento que é feito como investimento na habitação dos tetos de endividamento das autarquias, até porque está provado que o investimento na habitação depois se recupera e, portanto, não havia um problema para as contas públicas do país. Decisão de Mário Centeno, nem pensar. Ou seja, o que acontece é que não se muda a estrutura da economia e não se muda a estrutura de Estado Social de serviços públicos de uma forma progressista. Mas, no entanto, o Partido Socialista acabou de apresentar propostas, algumas delas com alguma profundidade, sobre a habitação em que o Bloco não esteve envolvido.
Não, boa parte das medidas tem também que ver com o trabalho que foi feito no grupo de trabalho. O Governo agora decidiu anunciar sozinho, e muito bem, e faz como entender bem, e algumas são verdadeiramente inovadoras, não estavam lá, outras já tinham sido discutidas, algumas tinham sido apresentadas, aliás o Bloco apresentou Concordância ou algumas. discordância com todas as medidas, elas vão no conjunto, vão no sentido... Quando das é que elas posições vão o Bloco produzir tem efeito? tomado. Quando é que elas vão produzir efeito? E quanto investimento público é que vai existir para a habitação? Eu julgo que nesse momento nós vamos ter a prova dos 9 daquilo que estamos a ver. Pela nossa parte, O Bloco de tudo o que Esquerda nós em queremos é Lisboa, essa por mudança. exemplo, em Lisboa, sentou-se à mesa com Medina e uma das questões que negociou foi exatamente a questão da habitação e do investimento na habitação e conseguiu uma importante vitória. A limitação... Fizemos o mesmo do ponto de vista legislativo, com o grupo de dif- trabalho sobre a Há habitação. uma diferença. Exatamente o mesmo. O Bloco em Lisboa aceitou ser parte do poder e no país não estão a pagar o preço de não terem aceito, não quererem participar nos custos de uma governação. O poder autárquico é muito diferente dos governos, como se sabe, não é? Aliás, nas autarquias não existe a possibilidade que existe com o Parlamento e com o Governo de fazer acordos, de constituir maiorias. Tem toda uma lógica diferente e, portanto, são lógicas diferentes. Agora, eu compreendo que o acordo que o Bloco fez na autarquia de Lisboa esteja fresco e, portanto, as pessoas se prendam mais ao que está escrito do que aos resultados. Eu espero que os resultados também venham. Por enquanto, temos... Alguns estão aí, mas, enfim, os resultados que contam virão com mais tempo. Do ponto de vista do acordo parlamentar, as pessoas já não se lembrarão dos relatórios dos grupos de trabalho, do acordo, do que foi feito, mas é agora o tempo de nós vermos se as coisas acontecem verdadeiramente ou não. E isto na política não podemos ser peixinhos de aquário, não é dar uma volta e esquece tudo. E o balanço é bom ou é positivo ou é negativo? Estamos no momento de saber o que é que vai acontecer. Por exemplo, falta só um ano, portanto já é possível fazer, já falta um ano para o fim da legislatura. Falta um ano, mas é um ano muito importante. O balanço que faz é positivo ou negativo? Eu acho que o Bloco fez bem em fazer este acordo. Certo. Não tenho dúvida nenhuma. Não é isso que eu perguntei. Agora, se as medidas mais estruturais vão ter resultados ou não, nós estamos neste momento a tentar perceber isso mesmo. Eu acho que processos, como eu disse há pouco, da precariedade são essenciais e é nos próximos meses que nós vamos ver se eles têm o resultado que devem ter ou não. Da habitação, por exemplo, eu julgo que a habitação é o pilar do Estado Social que nunca foi construído, não é? Ficou na Constituição e depois nunca teve um suporte que hoje vive uma crise real e vive uma crise forte. E depois vivemos aquela coisa que é, antes de chegar a crise, quando nós dizíamos vem aí a crise, estão a ser alarmistas, não vale a pena, não se mexe. Vem a crise, ai que está a crise e agora vamos mexer isto no momento de crise. Não pode ser, é impossível. É preciso atuar já e rapidamente. E por isso eu digo, se tivermos efeitos já, ainda este ano, e já no próximo orçamento das medidas de habitação, teremos feito um bom caminho. Mas se servir para adiarmos medidas urgentes e pararmos despejos de famílias que estão hoje a ficar sem casa, então estamos a enganar as pessoas. E sempre soube que havia uma dificuldade dentro do Bloco e o PCP de um lado e o Partido Socialista do outro, que era a abordagem em relação às limitações do déficit impostos pela Europa, já falámos disso aqui. Ou seja, as limitações orçamentais impostas pela Europa e que o Partido Socialista sempre aceitou e o Bloco e o PCP contestam. Mas só isso era mais fácil. Pronto, mesmo assim, não era nada fácil. O problema é que... Já lá vou. É que a Europa não é só a meta de déficit, é toda a estrutura da economia. Se fosse só a meta de déficit... Mas eu quero falar aqui de uma coisa muito específica. Os números do déficit do Programa de Estabilidade acabaram por mostrar que o Partido Socialista é ainda mais arrojado no cumprimento dos dogmas europeus. E a minha pergunta é se o Bloco se sente enrolado por Mário Centeno. Não em todos os processos negociais que tem tido nos últimos 3 anos. É que parece que sim, quando se vê o que foi negociado e depois os números finais, fica-se com a sensação que... Na verdade, quando nós fizemos o acordo inicial, temos a noção de que Mário Centeno foi quem mais abdicou. No sentido em que o seu programa económico... Ou seja, toda a nossa negociação foi dizer isto não pode ser, que era o que estava no programa económico de Mário Centeno. E, portanto agora está a vir a fatura. Julgo que Mário Centeno está a tentar fazer o mesmo através da Europa, o que não conseguiu do ponto de vista da relação de forças nacional. Está a tentar, não está a conseguir. Se nós olhamos para os números do déficit e para a folga orçamental, temos que dizer que está a conseguir. E a pergunta que os eleitores do Bloco e do PCP naturalmente têm que fazer é se o Bloco e o PCP souberam cautelar as suas posições no processo negocial com o Governo. Eu volto a repetir, um dos maiores problemas que nós temos em Portugal é que 80% dos deputados foram eleitos dizendo que esse era o caminho.
E, portanto, existe uma esmagadora maioria no Parlamento para esse caminho. Eu acho é que a esquerda não se deve encolher. Nós estamos a falar de outra coisa. Uma coisa é o cumprimento das metas orçamentais. Isso, como eu disse, aliás, na introdução, o Bloco e o PCP, na prática, aceitaram, no acordo que fizeram com o Partido Socialista, não aceitaram como suas, mas aceitaram que essa era uma limitação da governação. Nós não estamos a falar disso. Estamos a falar de déficit abaixo do que estava previsto, acordado, ou seja, estamos a falar do incumprimento, não na prática, porque não se negocia, não há negociações de déficit, mas no incumprimento por parte de uma das partes do que foi acordado. Eu acho que o Partido Socialista tem de pensar bem o que quer fazer. Nós temos um acordo cuja linha vermelha, digamos assim, em traços gerais, é não pode haver cortes diretos ou indiretos nos rendimentos do trabalho, nem privatizações. Basicamente. E, portanto, não pode haver cortes nem diretos, nem por impostos, nem por cortes no Estado Social, digamos assim, dos salários, das pensões. As condições de vida não podem piorar. A cada ano tem de melhorar. E não pode haver privatizações, concessão a privados, dos serviços públicos, etc. Agora, quando nós fizemos o acordo, estávamos sob uma pressão gigantesca no país e fora do país, que nos dizia que este acordo era impossível, ou seja, que ia criar uma calamidade na economia, que o aumento do salário mínimo ia criar imenso desemprego. E hoje vê a direita satisfeitíssima a falar deste acordo. E hoje vemos que foi possível fazê-lo, foi possível recuperar, e isso não criou nenhuma calamidade económica, nem nenhuma calamidade nas contas públicas. O que é que isso diz às pessoas? Diz às pessoas deste país, que é o nosso compromisso, é o compromisso que conta, que é possível fazer melhor. E num país que ainda tem tão baixos salários, pensões tão baixas e serviços públicos tão frágeis, o problema é, o Partido Socialista acha que chega a cumprir o que estava num acordo em novembro de 2015, ou compreende que uma vez que correu bem, mas ainda há tanto por fazer, tem de ir mais longe e ter um novo patamar. Mas a minha pergunta... Nós não temos dúvidas de que é preciso um novo patamar. E é por ele que lutamos todos os dias. E não é por acaso que é o Bloco de Esquerda que tem um projeto de lei de bases da saúde e os outros todos falam, mas ninguém apresenta um único projeto. Há um legado aqui importante do ponto de vista das contas públicas. O facto de o déficit no fim deste ano ser 0,7, por enquanto, veremos, não é 0,5 ou 0,6. Não chegamos ao fim do ano, vamos ver se isso é verdade ou não. Esperemos que não. Provavelmente será ainda mais baixo. A minha pergunta é, o Bloco de Esquerda, perante o déficit, isto vai ter um resultado, é que no ano seguinte, segundo as regras europeias, tem que ser ainda mais baixo. Portanto, isto é um legado que fica para os restantes, para o próximo ano. Mas Daniel está a assumir já que vai ser assim. E eu, que ainda não cheguei até ao fim do ano, estou a trabalhar para que não seja assim. A minha pergunta, então, é porque é que não apresentou nem um orçamento retificativo para este ano, não forçou para um orçamento retificativo para este ano, para que a folga, para que seja utilizada a reforma, porque fizeram uma proposta de utilizar o dinheiro para o dinheiro. Essa proposta tem de ser de origem do Governo, não é? E a minha pergunta é porque é que não faz, e porque é que não chumbaram ou não votaram favoravelmente a proposta do CDS para chumbar Vamos lá ver uma coisa. A direita, um programa estratégico, um programa... A direita tem uma visão absolutamente oportunista, sim, mas isso é a posição da destrutiva. Ou seja, o que a direita diz é, se vocês não concordam com o Partido Socialista... Não concordam com o programa de estabilidade. Deem-nos abaixo e sejamos nós governo para fazer ainda pior do que o Partido Socialista em tudo o que vocês não concordam. Portanto, isto porque é que não idiota. chumbaram o programa? Eu estou a tentar encontrar uma coerência na posição... Porque o que o CDS queria era chumbar o programa de estabilidade por razões opostas às nossas divergências com o programa de estabilidade. Ou seja, para já, nós não fazemos a negociação do orçamento no programa de estabilidade. Nunca fizemos até agora, não fazemos deste. Eu lembro que em 2018 o programa de estabilidade dizia que no máximo havia espaço para um crédito fiscal, nunca para novos escalões de IRS, e o Bloco sempre se opôs ao crédito fiscal e sempre quis os novos escalões e depois tivemos 2 novos escalões de IRS. Portanto, não tencionam cumprir o programa de estabilidade? Não, nunca cumprimos até agora, porque é que havíamos de começar a cumprir agora? Isso o Governo sabe desde sempre, que o Governo pode achar que o programa de estabilidade os obriga. A nós nunca nos obrigou. O aumento de pensões foi feito todos os anos, nunca esteve no programa de estabilidade. Portanto, nós nunca cumprimos o programa de estabilidade até agora e não vamos cumprir. Digamos assim, nas nossas negociações, nunca nos prendemos por ele. O problema do programa de estabilidade para nós não é o mesmo que o CDS. O CDS queria menos impostos e mais privatização de serviços públicos. Nós, o que queremos é melhores condições de vida e melhores serviços públicos. E a nossa questão com o programa de estabilidade
é a meta do déficit deste ano, porque já foi votado no Orçamento do Estado, ou seja, não é negociar o próximo Orçamento. Por isso é que eu perguntei, portanto, votar à direita não tinha nenhum sentido. Era completamente incoerente. Por isso é que eu do ponto falei de de um vista orçamento político. retificativo, não é? Que era a única Agora, forma. o orçamento retificativo é algo que só o Governo pode apresentar. É uma proposta que o Governo faz ao Parlamento. Do meu ponto de vista, uma vez que a economia está a responder melhor do que estávamos à espera e há mais capacidade para responder às necessidades do país, desde logo nos serviços públicos que precisam tanto dessa capacidade. Fazem-se orçamentos retificativos por razões negativas, podem-se fazer por razões positivas. E se o Governo compreender a necessidade de manter a consolidação orçamental no ritmo em que está, em vez de acelerar para lá de tudo o que é pedido e de toda a razoabilidade, teria, se a economia conseguisse responder bem, mais margem para investir nos serviços públicos e não lhe faltariam votos no Parlamento para esse investimento. E quanto ao Orçamento de 2019, Centeno, em todas as suas declarações públicas e avisos, e Mário Centeno é o Ministro das Finanças, e como sabemos o Ministro das Finanças tem tanto e às vezes mais poder do que os primeiros-ministros, parece não mostrar grande preocupação com as posições do Bloco de Esquerda e do PCP sobre esta matéria. E a minha pergunta é se o Bloco de Esquerda, se o faz, ou seja, se o Bloco de Esquerda e o PCP, mas falamos do Bloco de Esquerda, porque é consigo que estou a falar, se sente refém desta solução, ou seja, se sente desta solução política, se sente que perdeu o espaço de manobra porque ninguém entenderia que o governo caísse. Acho que é consensual que na generalidade do eleitorado de esquerda esta solução tem que chegar até ao fim, e se isso não tirou todo o poder negocial ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que terão que aprovar qualquer orçamento, seja ele qual for. Não vejo as coisas assim. É claro que o Bloco de Esquerda fez um compromisso, que não é um compromisso com o Partido Socialista, é um compromisso com o país. O acordo que nós fizemos em 2015 foi algo que nós anunciámos ao país, que estávamos dispostos a fazer em nome de uma solução. E, portanto, a nossa resposta é uma resposta para com o país, assumir a responsabilidade que dissemos que íamos assumir. E da parte do Bloco de Esquerda estamos bastante tranquilos com ela, porque o dissemos ainda na campanha eleitoral. E, portanto, somos consequentes e coerentes com aquilo que dissemos ao longo do tempo. Agora, nós nunca ficámos limitados. Nós sempre que achamos que o Governo estava a pisar linhas vermelhas, nós lutámos pelas suas alterações, com vitórias e com derrotas, seja o Banif, seja a TSU, seja as rendas da energia, o Bloco está a fazer o seu caminho. E não deixou de o fazer. E, em algumas coisas, vamos tendo passos importantes. Eu sei que é muito pouco face ao que o país precisa. Mas quem diria há 2 ou 3 anos que um governo português era capaz de cortar 100 milhões de euros em rendas da EDP, como este governo acaba de fazer, porque foi obrigado a fazê-lo. E 100 milhões é só 1/5 dos 500 milhões de euros que a ERSE disse que estão a mais. Portanto, é pouco. Mas, na verdade, aqui há uns anos nem este pouco era cortado. E isto acontece porque o Bloco nunca ficou limitado, nem fica refém de nada. Isso não existe. Mas no Orçamento de 2019, imagina-se a votar contra o Orçamento de 2019. Nós estamos a negociar o Orçamento do Estado. Fazemos-lo muito a sério, fazemos-lo por equipas, fazemos do ponto de vista técnico, não fazemos do género caderno reivindicativo de última hora, fazemos-lo ao longo de meses e, muito sinceramente, não é a primeira vez que o Ministro das Finanças tem algumas afirmações um pouco autossuficientes na altura do Programa de Estabilidade que depois se revela não exatamente corresponderem à negociação que é feita. Acha que o Mário Centeno vai ser obrigado a meter a viola no saco? O ano passado, não vejo as coisas assim, ou seja, a política é um trabalho que tem a ver com ideias que estão em confronto, com convergência, etc. Deve ser visto assim e não de outra maneira. Parece-me que o diálogo com o Mário Centeno, eu estou a insistir no Mário Centeno, porque o diálogo com o Mário Centeno é difícil. Alguém que se lembre do diálogo que existiu com o Mário Centeno sobre o IRS no Programa de Estabilidade do ano passado e depois o que foi o orçamento. O que dizia na altura Mário Centeno é que, como já ia acabar a sobretaxa, o resto podia ficar como estava. O que o Bloco de Esquerda dizia é que queria 3 novos escalões. Ficámos com 2 novos escalões. O peso político de Mário Centeno não é o mesmo hoje em dia. O facto de ser presidente do Eurogrupo e de neste momento ser bastante aplaudido pelo conjunto da direita, deu-lhe um peso político no governo que não tinha até então. Isso não é um problema para o Bloco? Eu acho que é um problema para o país quando se governa mais tendo em conta as expectativas de Bruxelas do que as necessidades da população. Cabe ao Partido Socialista e ao Governo compreenderem se querem fazer essa inflexão, ou seja, se querem agora adotar como seu o discurso que foi da direita. Eu lembro que António Costa dizia: se pensarmos como a direita, acabamos a governar como a direita.
e, portanto, se quer o Partido Socialista, arrastado por Mário Centeno, fazer esta alteração e começar a pensar como a direita e, portanto, governar como a direita, ou se, pelo contrário, se percebe que houve um caminho de recuperação do país que foi importante e percebe que tem a responsabilidade de o continuar e não de o travar. Já no início falámos sobre isto, mas eu queria que fosse um bocadinho mais pormenorizada sobre o futuro depois das eleições legislativas. Como disse, o Bloco de Esquerda, ainda antes das eleições, portanto, ainda antes de saber o resultado, mostrou disponibilidade para uma solução maioritária. Pensa que há futuro para a geringonça depois das próximas eleições? Primeiro, eu queria partir isto. Primeiro, se acha que isso é possível com uma maioria absoluta do Partido Socialista, poderá haver entendimentos entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP? Política é uma relação de forças, não é tomar chá. E a resposta é, portanto, que não? Com uma maioria absoluta não há... Um partido que é autossuficiente, não há capacidade de diálogo, nunca teve isso. Enfim, temos toda a história política para mostrar para trás de nós. A proposta que o António Costa fez várias vezes disse que a maioria absoluta queria continuar esta solução, é uma resposta negativa. Não, eu acho que é interessante, porque significa que demonstra que o Partido Socialista sabe que a popularidade que tem acontece porque foi obrigado a fazer acordos à esquerda. Ou porque é mais útil... E, portanto, o seu programa que está a aplicar não é o programa que tinha apresentado inicialmente às eleições. Ou também acha que é mais útil não ter uma oposição à esquerda. Mas é um problema do Partido Socialista, não é meu. E sem maioria absoluta, acha que com esta experiência, ou seja, o conhecimento hoje é outro em relação ao que se tinha inicialmente, esta solução é possível de continuar depois das eleições legislativas num quadro politicamente, ou seja, eleitoralmente semelhante, ou seja, com um parlamento semelhante ao que temos hoje? Eu acho que era muito pouquinho se os partidos de esquerda tivessem como objetivo impedir uma maioria absoluta do Partido Socialista. Acho isso pouquinho. Acho que nós precisamos de muito mais do que isso. Nós precisamos de disputar em Portugal maiorias sobre matérias essenciais para a transformação do nosso país. Isso faz com o Partido Socialista ou sem o Partido Socialista? O Partido Socialista terá o programa que entender. Mas era ou não importante que nós, em vez de termos 80% dos deputados eleitos em programas que acham necessário continuar a alimentar o setor privado da saúde com o dinheiro público, termos uma maioria de deputados comprometidos com a salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde e comparar essa sangria de recursos? Era ou não interessante se, em vez de nós termos 80% de deputados na Assembleia da República comprometidos com uma estratégia de injeção de liquidez no sistema financeiro à custa da economia real e fazendo isso por uma consolidação orçamental que não reestrutura a dívida e que, portanto, retira cada vez mais capacidade aos países, tivéssemos uma maioria eleita de deputados que, mesmo que não tivessem exatamente as mesmas soluções, pelo menos se disponibilizassem a ter uma relação diferente com o sistema financeiro e com a dívida para libertar recursos para o Estado Social, por exemplo, em Portugal. É isso que nós temos que disputar. Mas a questão continua a ser, como disse várias vezes, a correlação de forças conta nisto. Claro, é o que conta. E a minha pergunta é se sente que dentro do Partido Socialista, que no espaço do Partido Socialista, há aliados para essa luta ou não há aliados para essa luta. Eu não estou a falar da base social eleitoral do Partido Socialista. Eu acho que existe. Eu estou a falar do Partido Socialista. A base popular do Partido Socialista existe, com certeza, muita gente que compreende que os CTT nunca deviam ter sido privatizados. Que compreende que não tem nenhum sentido a nossa energia ser decidida... Mas eu falei do Partido Socialista, não falei dos eleitores do Partido Socialista. No Partido Socialista, até ver não existiu. Porque o programa que o Partido Socialista apresentou em 2015 foi seguramente um dos programas mais à direita de sempre do Partido Socialista. E se existiu alguma transformação foi porque a relação de forças o obrigou. E mesmo assim é ténue, como se vê em grandes Mas curiosamente, parece que quem mais ganhou com a geringonça do ponto de vista eleitoral é o Partido Socialista, porque nós olhamos para as sondagens, o Bloco e o PCP estão mais ou menos com a força que tinham, mais subida, menos subida, e o Partido Socialista cresceu imenso. Portanto, a percepção popular parece ser a de dar ao Partido Socialista um mérito. Eu, para o bem e para o mal, sou muito vacinada contra sondagens e, portanto, nem me entusiasmo, nem fico deprimida com sondagens. É claro, para mim, mas isso é uma análise que cabe ao Partido Socialista fazer. A razão por que os partidos socialistas, um pouco por toda a Europa, afundam é porque não têm nenhuma solução diferente da direita a apresentar. A razão por que este Partido Socialista também não ganhou as eleições em 2015
é porque o seu programa foi o mais à direita Acha que foi sempre. por causa do programa? Foi em boa medida, talvez, há outras condições, nomeadamente o problema da corrupção, etc., a que o Partido Socialista está muito, muito associado, inevitavelmente associado. Mas, na verdade, o que eu acho que conta é sempre as soluções concretas para a vida das pessoas. E o Partido Socialista não apresentava soluções concretas muito diferentes das que a direita apresentava. O que dá, julgo eu, alguma ideia hoje da alternativa é ter existido um acordo à esquerda que travou boa parte das medidas do programa económico de Mário Centeno e do Partido Socialista, que era muito parecido com o programa de PSD-CDS. Isso é verdade, mas depois nós olhamos para a percepção das pessoas e as pessoas dão um mérito. Ou seja, o que eu estou aqui a pôr a questão é: o Bloco de Esquerda e o PCP escolheram uma solução estranha, que é não estão na oposição nem no poder. Acho que nunca tinha sido experimentado. E não é estranho, não é? Quando é estranho, significa que não assumem, não é muito habitual. O que é habitual é as maiorias parlamentares corresponderem a participações em governo. E fica a dúvida se o Bloco de Esquerda e o PCP acharam que podiam ter o benefício de estar na oposição e o benefício de estar no poder, ou seja, conseguir as vantagens de influência de fazer parte de uma maioria e não pagar o preço do estar no poder. Isto não tem a ver com estar a ganhar do poder. Eu estou a falar de ganhos, não é eleitorais sequer, só. Estamos a falar de ganhos eleitorais, é muito pouquinho. Não, mas eu estou a falar de ganhos práticos, ou seja, o Bloco de Esquerda e o PCP, quando conseguem, dizem que é seu, quando não existe, dizem que a culpa é do Partido Socialista, e assim ganha-se sempre. Isso não é verdade. Isso é uma caricatura que não corresponde à verdade. Há limitações e há divergências, e essas são claras. Aquilo que nós temos divergência. Não foi com certeza o Bloco de Esquerda que decidiu entregar o novo banco à Lone Star e estar agora a pagar garantias ao Fundo de Resolução. Se estivesse no governo, provavelmente isso não teria acontecido. Não tinha capacidade para Não impedir. Não é verdade, porque não tínhamos mais relação de forças. O que determina a capacidade de alguém num governo determinar a política é a maioria social que tem atrás de si, é a sua relação de forças. Se é para obedecer à estratégia do Banco Central Europeu de concentração da banca europeia, tanto faz estar lá um ministro eleito, seja por que partido. E, na verdade, existe uma maioria de 80% em Portugal que quer seguir a estratégia do BCE para a banca europeia. E é um erro. E nós temos que disputar maiorias que queiram uma relação diferente com o sistema financeiro. Conhece um exemplo, tão bem como nós todos, de um partido irmão do Bloco de Esquerda, com as mesmas características políticas do Bloco de Esquerda, que conseguiu essa maioria e que se viu obrigado a vergar-se à vontade do BCE e dos dogmas europeus, que é a Grécia e o Siriza. E a minha pergunta é se não é simplificador pensar que o único constrangimento é a existência de uma maioria. A Grécia veio demonstrar que mesmo com a existência dessa maioria... Eu lembro, ou seja, a vitória não está garantida mesmo com a construção dessa maioria. O constrangimento é ainda maior do que esse. Longe de mim fazer alguma simplificação das pressões a que o Siriza esteve sujeito e do que aconteceu na Grécia. Nunca o faria. Mas também é verdade que um dos maiores problemas do debate político é a União Europeia. E se nós aceitamos ou não que o quadro institucional da União Europeia deve ser aceito e dentro desse quadro conseguimos fazer as transformações. E, na verdade, o Siriza ganhou as eleições na Grécia dizendo sempre que havia margem dentro dos tratados europeus para as transformações. Não queria sair do euro, nem queria sequer nenhum problema com nenhum tratado. Ou seja, quase uma visão ingênua de que existia algum mecanismo democrático. Talvez que a maioria social para a conquistar tinha que acreditar nisso, porque a maioria social não queria uma ruptura com a Europa. Claro. E é por isso que eu digo que nós não disputamos só eleitorado. Nós disputamos maiorias sociais. Porque disputar eleitorado sem disputar maiorias sociais para as transformações necessárias é depois um governo incapaz e um governo que defrauda expectativas. Mas a minha pergunta é se, por exemplo, em relação ao euro, o Bloco de Esquerda, mesmo o Bloco de Esquerda, não é muito claro ou não faz da saída do euro a sua bandeira. Porque percebe que essa maioria social não existe. O problema é fácil de compreender. Conseguem sequer explicar como é que isso se faria. E essa é a questão difícil. Ou seja, quando se participa ou não se participa num governo. É quando não se participa num governo, nós podemos dizer que queremos uma coisa sem pensar como é que isso se faz. Há uma coisa que nós não podemos fazer. É olhar para toda a Europa a desagregar-se
e ter extrema-direita e regimes protofascistas a nascerem por todo lado e dizer que não podemos mexer nada na nossa relação com a União Europeia senão vem aí a desgraça. É que a desgraça está aqui. Não estou e, portanto, é totalmente preciso... de acordo. A minha Agora, pergunta é se... Também não é verdade dizer dizer como? alguém... Não é verdade. Não será respeitar a verdade. Dizer a alguém que se sairmos do euro o problema da dívida pública está resolvido. Agora, é dizer a verdade, sim. Dizer algo como é necessário reestruturar a dívida pública. E o processo de reestruturação de dívida pública leva-nos a pensar como é que protegemos o nosso sistema financeiro, porque vai ser um processo de confronto com o Banco Central Europeu. E, em última análise, este confronto pode ser um confronto de desagregação. Agora, o que eu acho é que não é um confronto que aconteça também num só país neste momento. A minha pergunta em é, vários. defende a saída do euro ou não? Defende a reestruturação da dívida pública e que todos os mecanismos soberanos dispensáveis para isso tenham de acontecer. Não me responder à pergunta, se defende a saída do euro. Também, porque é que me interessa sair do euro e continuar com a dívida pública que temos? É o pior dos dois mundos. É quando as perguntas são feitas assim. De facto. Mas reconhece Porque que existe um problema estrutural. Não, reconheço que o euro não tem pés para andar como está. Nem em Portugal, nem em nenhum país. O problema é saber... E que isso é uma limitação política, isso é uma aliás, limitação para todas política, as políticas de e que, esquerda, aliás, por exemplo. está em causa neste momento em todos os países. Nós vamos ter uma conferência europeia em junho, que o Macron pediu sobre o euro. Eu julgo que toda a gente que acreditou no Macron já deve estar bastante desiludida, mas isso dava para uma conversa de horas. Digamos mas, na verdade... A desilusão é mais do que merecida. Eu nunca estive iludida com o Macron, portanto não me sinto desiludida. Há mas limites para a ilusão. nunca achei que viesse ali alguma solução. Mas mesmo estes protagonistas, são protagonistas que representam os interesses do sistema financeiro internacional, não é? Na política europeia, já falam de vários euros. E, portanto, nós estarmos a fazer a discussão como se Portugal fosse o último país de todos os países a perceberem que o euro está num processo de desagregação é absolutamente irresponsável. É absolutamente irresponsável. Vamos regressar à geringonça e para terminarmos. As eleições são daqui a pouco mais de um ano. Na campanha é uma questão que provavelmente poderá determinar os resultados eleitorais e a correlação de forças de que falou. Na campanha vai dizer que isto resultou, ou seja, que esta solução resultou e que foi boa por causa do Bloco de Esquerda, como é provável que se diga numa campanha eleitoral, ou vai dizer que não resultou e que isto demonstra que o Partido Socialista não é a alternativa. É que isto faz toda a diferença dizer uma coisa ou dizer outra. Eu não acho que essas sejam as duas opções. Eu acho Mas tem que ser uma coisa clara, não é? Não, eu acho que se provou que as inevitabilidades que nos colocam não são verdadeiras. Então isso quer dizer que resultou. Que é possível fazer coisas muito diferentes do quadro de alternativas que normalmente é dito que o nosso país tem. Também acho que ficou claro que podíamos ir. Eu ainda espero disputar até ao fim da legislatura alterações. Como digo, nós não desistimos de nada. E, portanto, estamos aqui em vários processos que se vão definir ao longo do tempo. Mas que se podia ir muito mais longe se o Partido Socialista não arrepiasse caminho sempre que chega aos grandes interesses económicos. É que há uma diferença entre dizer para o Partido Socialista não fazer as neiras nós temos que lá estar, ou dizer o Partido Socialista não é a solução. O Bloco não se define por contraponto ao Partido Socialista. O Bloco tem um programa. O programa do Bloco de Esquerda é aquele pelo qual disputamos. Nós queremos controle público dos setores estratégicos da economia. Nós queremos uma legislação laboral que proteja quem trabalha e que ponha o salário como uma parte importante, primeira parte de distribuição de riqueza. Nós queremos serviços públicos universais. Queremos universalidade de serviços públicos e serviços públicos modernos. Isso é o que nos define. E isso inclui... Não, a relação com o Partido Socialista não define ninguém. É deixar de acreditar na política do que ela deve ser. A política é sobre disputar o que é que queremos para a nossa vida comum, não é? Isso não impediu jogos de tabuleiro. Isso não impediu no debate com António Costa nas últimas campanha legislativa dizer que estava disponível para uma participação numa maioria política com base nas condições programáticas que claro, incluindo, disse, um governo se reestruturasse a dívida. Como não reestruturou a dívida, o Bloco não está no governo. Portanto, ficou tudo claro nesse dia. Portanto, as duas coisas não são incompatíveis. O jogo de xadrez e os grandes objetivos políticos não são incompatíveis. São, aliás, os dois indispensáveis. Não é incompatível. A minha pergunta é se vai fazer desta campanha, da próxima campanha eleitoral, uma bandeira sobre o falhanço do Partido Socialista ou sobre as grandes vitórias que o Bloco de Esquerda teve.
Faz a diferença. É a diferença que estão nos outdoors do Bloco de Esquerda e do PCP. O Bloco de Esquerda faz um outdoor a dizer que conseguiu 580 euros para o salário mínimo nacional. O PCP faz um outdoor a dizer que não conseguiu 600 euros para o salário mínimo nacional. Isto são duas estratégias completamente diferentes. Para a mesma realidade. Muito sinceramente, porque também fizemos um outdoor agora sobre uma matéria que perdemos, que é o fim do corte da taxa de sustentabilidade para quem tem 60 anos e 40 anos de idade, porque achamos que está na hora de... Percebeu o que é? Ou seja, há uma estratégia diferente, política... Eu acho que o balanço... que vai ter repercussões eleitorais e vai ter repercussões... Eu acho que há um balanço que é preciso fazer. E o balanço é que pode ser diferente... Podemos sempre fazer diferente do que o medo das estreitas margens de Bruxelas nos diz que é possível fazer no nosso país. Acho que também há outra conquista muito importante. É que agora estamos num novo patamar. Agora o que nos é pedido não é dizer simplesmente qual é a maldade da direita da Troika que nós queremos parar. É mais difícil, portanto. É um novo patamar. E, portanto, acho que a campanha eleitoral deve ser sobre como é que cada partido... Qual é o projeto que tem para um patamar diferente? Numa nova geringonça, imaginando, a seguir às eleições legislativas, as exigências do Bloco de Esquerda serão maiores do que foram há 4 anos, há 3 anos. Eu acho que hoje estamos em condições para termos uma maioria em Portugal sobre questões de controle público de setores estratégicos que não estávamos quando foi em 2015. Acho que hoje, depois da experiência da PT, depois da experiência do CTT, depois da experiência da ANOS, depois de uma série de experiências, é mais fácil as pessoas compreenderem esta que é uma bandeira da esquerda. Acho que depois do que aconteceu ao Código Laboral e depois das pessoas verem que mesmo com todas as mudanças na política os salários continuam estagnados porque as regras do trabalho não mudam, as pessoas compreendem melhor como o instrumento direito do trabalho é importante para um país mais justo. Porquê é que adiaram a convenção do Bloco para novembro? Tem alguma coisa a ver com a aprovação, a discussão do orçamento e a estratégia? Não, tem a ver com o próximo ciclo eleitoral. Europeias e legislativas, a convenção é um debate por excelência para se debater como é que o Bloco de Esquerda se apresenta no próximo ciclo. Não tem nada a ver com a relação com o Não, governo? Tem a ver com o próximo ciclo. Vamos ter eleições para as europeias e depois para as legislativas. Teremos também a Madeira algures e, portanto, achamos que o processo da convenção é o processo onde o partido também define como é que quer apresentar-se, qual é o seu programa e, portanto, era importante que o processo da convenção fosse um início desse percurso. Vai-se recandidatar para coordenadora do Bloco de Esquerda? Sim. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada. Até à próxima. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.